Olá, investidores, tudo bom? Aqui quem fala é o Carlos Vec, eu sou gestor do Fundo Lotus, dos clubes da Lotus, e a gente veio aqui trazer o acompanhamento para vocês da carteira, o que a gente viu no cenário global e como a gente trabalhou nosso portfólio para isso, como que a gente movimentou a carteira internamente. Então vamos lá. A gente está vendo ainda no mundo inteiro os reflexos dos desdobramentos da crise do coronavírus, tanto da parte de saúde quanto da parte econômica. As economias estão voltando a reabrir com mais força, várias economias na Ásia, Europa, aqui na América, no Brasil também, a gente está vendo esse movimento de reabertura, as economias voltando ao normal e os seus desdobramentos. Então as vacinações estão avançando, na maior parte do mundo o contágio está sendo reduzido, com algumas exceções, mas isso tem dado força para as reaberturas econômicas, as economias estão realmente num movimento de recuperação pelo mundo inteiro. A gente tem também alguns fatores por causa dessa retomada mais rápido até do que o esperado, como por exemplo os gargalos de oferta de produção no mundo inteiro, que muitos países ainda estão voltando na sua produção, ainda não voltaram totalmente, então isso gera alguns reflexos no mercado, como por exemplo a inflação alta que tem atingindo o mundo inteiro e o call, essa call do ESG que veio realmente para ficar e vai se tornar cada vez mais forte no último ano, nos próximos anos, foi no último ano, vai continuar. A gente vai ver, a gente tem visto esse movimento impactando também os preços de energia, porque os países quiseram fazer uma migração muito rápida para energias mais renováveis, isso a gente aborda até na nossa carta. E por causa disso também, a gente teve o problema de menos ventos na Europa, que teve problema de energia por lá, então tendo que comprar mais gás, que tem poucas fontes de energia, principalmente das na Rússia, fez com que o gás subisse muito na Europa. A China também fechou suas indústrias de carvão, que é a maior matriz energética da China. Por causa desse fechamento, as fontes renováveis não conseguiram suprir energia a contento. Então o preço do carvão acabou subindo muito nesse cenário, o que teve problemas lá na China. Aqui no Brasil a gente teve problema de menos chuvas, que trouxe crise hídrica, isso na Argentina, no Chile e outros países aqui na América do Sul também. Então a gente vê que essa migração que a gente tem feito mais rápida para energias renováveis causou algum problema nas cadeias mundiais, está causando alguma desaceleração no crescimento global, que vai frear um pouquinho a aceleração, freou no último trimestre alguns locais, pode impactar ainda nesse último trimestre, mas as economias ainda com muito estímulo, seja fiscal dos governos, o monetário, com taxas de juros zero ou negativas em grande parte do mundo, com programa de recompra de títulos e injeção de dinheiro nos mercados financeiros, e ainda pelo mundo inteiro, e por exemplo na Europa ainda pretendem até estender essas taxas de juros baixas, estender os programas de recompra de título por mais tempo do que o estimado. Então a gente segue numa economia que está retomando na China, está retomando na Europa, nos Estados Unidos, nas maiores economias do mundo, mais rápido do que a gente vinha antes do coronavírus por enquanto, do que o crescimento que a gente teve em 2019. E a gente segue nesse movimento de recuperação. Aqui no Brasil a gente teve uma dinâmica que pesou um pouquinho, além desses cenários, a gente teve a questão da definição dos precatórios, a PEC dos precatórios, que vai definir também a questão dos auxílios fiscais que vão ser realizados no Brasil. E até agora, são 4 meses, desde julho, que está em discussão, não foi definitivamente, parece que agora que entrou em votação efetivamente na primeira fase, começou a se desenhar uma finalização para essa incerteza, porque se tem uma coisa que o mercado não gosta, é de incerteza. Isso tudo impacta muitos mercados, que a partir do momento que a gente tem o dado, ele impacta no curto prazo, depois o preço dos ativos se ajustam. A gente está vendo o movimento das empresas, tanto nos Estados Unidos, que já estão mais avançadas na divulgação dos resultados, vindo quase 90%, 87% dela vindo muito acima do esperado. Aqui no Brasil, as empresas que saíram até agora, das 38, vieram também mais ou menos nessa mesma linha, acima das expectativas, mas o macro ainda, que é essa questão fiscal, a gente não sabe se sai R$400 de auxílio fiscal, se sai 600, se fica temporário, se fica permanente. Então todos esses ruídos de incerteza prejudicaram a parte macro, prejudicou mais do que o micro das empresas, que está recuperando muito por causa dessa retomada
pós-pandemia. Então, a gente tem duas visões, né, de como olhar o mercado. A gente vê o mercado ainda sendo impactado por essas notícias do fronte político e macro, mas quando a gente olha a parte microeconômica das empresas, a gente está num patamar de valorização da Bolsa Brasileira. Quando a gente olha qualquer indicador, preço sobre o valor patrimonial, preço sobre o lucro, crescimento das empresas, dividendo, né, o dividend yield da Bolsa Brasileira, ela se encontra no patamar mais baixo do que na crise de 2008, do que na crise do Covid, e tão baixa quando foi na crise, quando o Lula se elegeu lá em 2002, né, no pré-eleição, logo após a eleição, né, em 2003, quando o mercado brasileiro depois teve uma alta valorização. Então, todos esses momentos foram seguidos de muita valorização. Apesar disso, né, esse momento que a gente vive agora, a gente está nesse momento de inflexão, mas o momento agora é de realmente Bolsa Brasileira barata, por todas as métricas, comparando com a gente mesmo, com a nossa própria Bolsa, e muito barata comparando com qualquer outra Bolsa no mundo também. Hoje, alguns desses níveis, a gente é a Bolsa mais barata do mundo, e por causa disso também, apesar da gente ter tido uma saída dos fundos nacionais aqui, e de pessoa física, de alguma maneira, nos últimos meses, apesar de outubro elas terem voltado a entrar na Bolsa, a gente teve os estrangeiros entrando com mais de 12 bilhões de reais na Bolsa Brasileira esse mês. Foi 25% do que eles entraram em todo o resto do ano. Então foi o mês que eles mais entraram no Brasil, foi esse mês de outubro, que mostra que eles estão vendo alguma coisa que talvez a gente não está vendo. Numa conversa com um gestor estrangeiro que a gente teve, ele falou, olha, o grande pessimista com o Brasil hoje é o próprio brasileiro, porque a gente não está muito diferente das outras economias do mundo em níveis de recuperação, porque os dados fiscais estão vindo melhores, as empresas estão recuperando, mas a indefinição do cenário político está pesando para o brasileiro, e apesar disso os estrangeiros estão entrando. Então quando a gente olha o copo meio cheio ou meio vazio, a gente teve uma bolsa que os últimos 4 meses não foram legais, né, e para a nossa carteira também. A gente está próximo de 10% de queda, mas com essa perspectiva de que, olhando qualquer outra métrica, a Bolsa Brasileira ficou muito barata. A gente está vendo Petrobras e outros ativos estarem negociando preços historicamente muito baixos. Então, e todos os momentos que a gente viveu isso antes, a gente teve momentos de recuperações muito fortes, né, nos anos seguintes, que pode gerar, né, qualquer melhora no cenário, vindo uma terceira via para uma eleição, eventualmente com Moro, Eduardo Leite, com mais força. A gente vê esse cenário que pode ser uma mudança que precifica os ativos para cima, uma definição dos precatórios, a PEC, isso joga a precificação dos ativos também para cima, tira um pouco do risco do cenário. Olhando isso tudo, a gente pode ter um cenário também muito positivo dependendo do que vier, e como, de novo, a gente tenta sempre buscar a inspiração dos grandes investidores. A Bolsa, né, se compra ao som dos trovões, quando a gente tem muito ruído, e vende ao som dos violinos, quando a música, né, tá tudo maravilhoso, a gente só vê beleza ao nosso redor. Então a hora, se a gente fosse olhar tanto pelos dados quanto pela teoria de psicologia do investimento, a hora agora é de estar comprando bolsa, de ser paciente com a nossa retomada, e saber que agora realmente os preços dos ativos brasileiros chegaram em patamares bem atrativos, como o estrangeiro até já voltou a entrar no Brasil. Olhando esse cenário todo, a gente comprou mais empresas de energia, né, que estão focadas tanto na parte termoelétrica de recuperação, quanto na parte de distribuição e transmissão de energia, para que se beneficiam mais com esse cenário talvez de mais inflação, né, juros mais altos no Brasil, assim como outras empresas que vão continuar crescendo independente do cenário macroeconômico no Brasil, tá? Como o Banco BTG Pactual, como Lojas Renner, como Natura, como VEG, Klabin, que são exportadoras, independente do cenário que a gente tiver, elas vão, no Brasil, elas vão continuar crescendo também, e estão num cenário macro, né, num cenário olhando o crescimento dos mercados delas nos próximos anos. Ainda tem muito crescimento para vir à frente, como a gente tem para os bancos digitais, como o Banco Inter, como a gente tem para serviços mais digitais, como o TOTUS, né, e como outros, o BTG, o próprio BTG, como eu comentei, que vão continuar sabendo que, passando esses ruídos, a gente vai ter uma forte recuperação dessas empresas, porque estão crescendo muito, estão melhorando seus negócios, em algum momento isso vai se refletir nos preços, e é isso que a gente está esperando. Colocamos uma parte mais defensiva de Brasil e mais exposta a crescimento de setores e empresas que estão crescendo muito em seus próprios negócios.
Tá? Então a gente está de olho no mercado, a gente está se movimentando para pegar essas distorções que a gente tem visto de preço e de ações que estão realmente muito baratas, que estão crescendo muito no Brasil, vão continuar crescendo, com bons negócios, sendo bem geridas, né, que a gente sabe que é isso que no final do período, olhando no longo prazo, é o que vai fazer a gente ganhar dinheiro. A gente segue à disposição de vocês, desejamos a todos bons investimentos, bons negócios, ficamos à disposição. Um grande abraço.